Como ser forte? Eu tenho falado sobre isso aqui. A fé na eternidade, na recompensa divina, na glória eterna, a fé em Cristo Jesus, que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. A fé no reino dos céus. Como isso é importante para que você viva uma vida piedosa e forte e feliz. Bom dia, graça e paz. Filipenses 1. Paulo diz, para mim o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque ele estaria com Cristo, ele seria libertado de todo pecado, de toda angústia, ele seria recompensado. Então, a fé na eternidade fez com que Paulo fosse forte. Ele estava na cadeia. Paulo estava na cadeia em Filipenses. Mas por que ele está forte, de cabeça erguida? Porque os sofrimentos, eles se tornam pequenos à luz da eternidade. Ele falou sobre isso em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Ele está fazendo uma comparação. E diz que não é possível comparar. Ele compara o sofrimento presente com a glória. Aí ele fala, não dá. E ao olhar a glória, que é infinitamente maior que o sofrimento se torna pequeno. Na realidade, não é isso que qualquer pessoa faz em relação aos sofrimentos presentes. Por exemplo, uma moça que pensa que para ela um corpo escultural é muito maior, é algo infinitamente melhor do que uma coxinha. Coxinha de frango. Ela então consegue resistir. Por quê? Porque ela está fazendo uma comparação e julga que aquilo é melhor do que isso aqui. O corpo escultural é melhor do que isso aqui. É o julgamento que ela faz. O julgamento de alguém que abandona a família, abandona tudo para ganhar dinheiro. Ele julgou que esse dinheiro que virá um dia é mais importante que a família, que o descanso. E, enfim, e por isso ele abriu mão de um monte de coisas hoje. Por quê? Pensando em algo que é muito maior amanhã. Eu não estou concordando aqui, tá? Eu estou dizendo que esses caras provavelmente estão bem errados. Provavelmente não, né? Estão errados. Quer dizer, apesar que na coxinha, em relação ao corpo escultural, uma mulher acho que deveria sim, o homem também tentar ter um corpo mais belo, mas por amor ao marido. Não é esse o caso das pessoas, elas fazem para se mostrar aos outros. E no caso do dinheiro aqui, ganhar o mundo inteiro e perder a família não vale a pena. Mas eles acham que valem. E por isso que eles abrem mão de muitas coisas no presente, e eles estão dispostos ao sofrimento no presente. Trabalhar 20 horas por dia, não ter lazer, descanso nem sono, ficar doente. Por quê? Porque o sofrimento eles consideram que é pequeno comparado com a recompensa que é a riqueza, o poder e o status. Então até pessoas ímpias, por motivos errados, elas toleram o sofrimento ao avistar algo maior na frente. Quanto mais nós, por coisa pura e justa que é anseio da eternidade. Que é na realidade a coisa mais importante, que é o anseio por Cristo, porque morrer é lucro porque estaremos com Cristo. Então, ansiar pela eternidade é ansiar estar com Cristo. Então, é assim que a gente lida com os sofrimentos presentes. Do presente, vai melhor. Avistando a glória eterna. A gente lida com as dificuldades assim. Não há outro jeito. Porque pense, por exemplo, em quem perdeu um parente. Não tem como você perder um pai, um filho. Não tem como recompensar isso aqui nessa vida. Não tem como. Não tem outra coisa que preencha o vazio perdido por um filho, por um pai. Isso não existe. A única esperança, a nossa única esperança é Cristo, é estarmos com Cristo, é que nós iremos ver esses parentes novamente, é que na eternidade nós seremos tão plenos que essa falta de um parente aqui será suprida. Não há outro jeito. Ou pense, por exemplo, em alguém que não enxerga. E a Bíblia diz, Deus diz, quem fez o que enxerga? Eu. Quem fez o que não enxerga? Eu também. Não há outro modo de lidar com isso a não ser com a crença na eternidade. Paulo estava preso. Ele ficou quantos anos preso? Aquilo ali não tem como voltar. Foram anos que ele perdeu. Só havia uma maneira de lidar com aquilo, pela crença da eternidade. Eu estava contando, quando eu preguei isso aqui, sobre um chá revelação que eu vi. Os caras fizeram um chá revelação para saber o sexo do bebê com aviões, você acredita? Contrataram 3 aviões. Se você não tiver, você contrata 3 pombas, isso. Eles contrataram 3 aviões. Como que a gente lida com isso? Eu achei a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Aí passou o avião assim, ó. Aí quando o avião passou, aí soltou os fogos lá com a cor azul, eu acho que foi azul, para revelar que era um menininho. Como é que você lida com isso? Você pode lidar assim, ó. Não faz diferença, não faz porque você não tem dinheiro.
Ai, meu Deus. Eu sei que isso na prática, na educação dos filhos, de fato não faz diferença. Realmente não faz mesmo. O meu chá revelação, um dia que a gente revelou da minha filha, da minha segunda filha, foi um inferno, porque o meu filho, o mais velho, ficou chorando, não parava de chorar. Eu levei ele lá pro banheiro e dei uma repreendida braba nele, porque ele queria um menininho. E aí o chá revelação revelou uma menina. E foi horrível, porque ele chorava copiosamente, gritando. E ele é um ótimo menino, mas naquele dia deu esse piripaque nele. Enfim, mas não faz diferença nenhuma, não fez diferença nenhuma. A tragédia que foi o meu chá revelação, o chá revelação da minha filha, e a criação do meu filho, não faz diferença nenhuma. Ah, mas se tivesse dinheiro, faria, viu? Porque, gente, que coisa, eu acho que foi uma das coisas mais lindas, é uma musiquinha bonita de fundo. Como que eu lido com isso? Eu lido com isso dizendo, não faz diferença. Não faz mesmo, realmente não faz. Mas também um chá de bebê simples também não faz diferença. Então, se eu tivesse dinheiro para fazer um mais chique, um mais simples, eu faria mais chique. Mas como que a gente lida com isso? A gente pode lidar assim, com inveja e tal, mas a gente pode lidar assim, olha, poxa, tem tantas coisas que a gente nunca vai ter aqui nessa vida, mas elas são incomparáveis. O que falta pra gente aqui nessa vida é nada comparado com a eternidade. É assim que o cristão lida. E isso é tão poderoso, porque isso gera uma força em você tremenda. Diante das injustiças, você nunca perde o ânimo. Por exemplo, o Lula começou a governar. Você não perde o ânimo porque você sabe que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória eterna. Que tudo que você faz pensando na eternidade. Você planta aqui para colher lá. Então, se você não está colhendo nada, você só colhe coisas ruins, você sabe. Mas na realidade eu estou olhando para a eternidade. E isso é uma força absurda. Para você ser justo e para você ser feliz. Como assim para você ser justo? Pense, por exemplo, em alguém... Eu lembro até da época da Lava Jato mesmo. O Lula disse, esse pessoal aí da Lava Jato, né, o Deltan e outros, o Deltan é evangélico, fervoroso, e disseram, eles estão fazendo isso aí porque eles pensam que eles são enviados de Deus. É assim mesmo. Afinal de contas, quem vai lutar contra gente maior do que eles, que sabe que pode dar prejuízo, como tem dado, né, o Deltan, Cassado, o Moro, toda hora tentando perseguir, uma juíza da Lava Jato acabou de ser afastada. Por que fazem isso? É pela fé em Deus. Um delegado, ele sabe que ele pode prender alguém e pode ser morto. Um traficante, pode matá-lo. E ao mesmo tempo esse traficante fala, se você não me prender, eu te dou aqui, ó, 1 milhão. Por que o cara rejeita 1 milhão? É alguma crença que ele tem. E na maioria das vezes é essa crença aqui, ó, na eternidade. Na eternidade. Então a crença na eternidade te dá força para ser justo aqui. Se Deus não existe, a coisa mais lógica a se fazer é pegar 1 milhão e deixar o traficante livre. É óbvio correr o risco de morrer ainda, e morreu. Aí se não existe vida eterna, aí acabou, você foi justo para quê? Para nada. Para nada. Não faz sentido. Seria mais lógico receber 1 milhão do traficante. Só faz sentido ser justo à luz da eternidade. Então é essa crença na eternidade, os olhos na eternidade, que nos dão forças para sermos justos aqui nessa terra. Por exemplo, quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo, não tinha como. Ninguém viu mesmo. Você fez algo lá que ninguém viu. Certeza absoluta. Porque a maioria dos crimes ficam impunes. A gente sabe disso. Então não viu. Por que a pessoa ainda faz o que é certo? Mesmo sabendo que ninguém está vendo. Crença na eternidade, que existe um Deus que é de recompensar. E em relação ao sofrimento, a mesma coisa. A gente olha o sofrimento, vê que eles são pequenos comparado com a eternidade, que os sofrimentos têm um propósito. É por isso que Paulo está firme na cadeia. É a sua crença na eternidade. É o que você tem que fazer, todos os dias se lembrar disso. Como Paulo falou, pensar nas coisas lá do alto. Como Paulo afirmou, coloque os seus olhos lá no céu. Eu vou encerrar assim, ó. Lembra a história de José? É uma das mais emocionantes. José, como um bom israelita, ele já havia ouvido sobre as promessas de Deus a Abraão de uma terra prometida. Mas José foi para o Egito, porque seus irmãos o venderam como escravo. Lá no Egito ele se torna o governador, o segundo homem mais poderoso. Seus irmãos, depois de um tempo, vão até ele, se revelam, eles se reconciliam e começam a morar ali. No fim da vida, José diz assim, José, no auge, não era possível ser mais bem-sucedido do que ele era, só um homem era maior do que ele. Nesse estágio máximo do sucesso em relação a este mundo, as coisas deste mundo, José vem e diz o seguinte, José diz o seguinte lá
lá para os seus parentes, para os seus irmãos, em relação à sua morte. Quando vocês forem embora daqui, leve os meus ossos. Que coisa! Primeiro ele creu na promessa de que o povo de Israel iria para a sua terra. E por mais próspero que ele fosse no Egito, ele sabia, ali não era o lugar dele. Então, por mais próspero e bem-sucedido que você venha a ser aqui, aqui não é a sua terra. Nós somos celestiais. Nós somos da Jerusalém celestial. Esta é a grande mensagem que José nos deu, essa é a grande mensagem que Paulo estava nos dando. Para lidar com o sofrimento, ele lembrava da eternidade. Os escravos que sofriam horrores, o que os mantinha? Quando você acompanha e lê as histórias deles, o que mantinha muitos escravos, aqueles escravos americanos? Era a fé deles. O blues, por exemplo, surge com os escravos. Eles cantavam sobre seus sofrimentos, eles cantavam sobre Deus. O rock, na realidade, né, vai se desenvolver ali deles. É blues, é isso mesmo, né? Acho que o blues começa com eles, enfim. Mas a longa caminhada do rock começa lá com os escravos. Eu fiz um vídeo aqui já sobre isso. E os escravos cantavam essas músicas em relação a Deus, em relação à sua fé em Deus, em relação aos seus sofrimentos. E como que aquelas canções retratavam a eternidade, que parecia não haver esperança ali para eles, de melhorar nada. Mas como eles sobreviviam? Pela fé na eternidade, eles sabiam, nós somos livres em Cristo e estaremos livres com Ele por toda a eternidade. Então é essa fé no reino dos céus que nos dá força aqui hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós, nos enchendo de fé. Aqueles que estão desanimados com alguma coisa porque estão olhando apenas para este mundo e estão se esquecendo da eternidade, da recompensa divina, da recompensa do Senhor. Ó Deus, enche-os de fé. Enche cada um de nós de fé, de muita fé no Senhor, para contemplarmos a eternidade, para pensarmos nas coisas do alto, como disse teu servo Paulo. E assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que acreditam na recompensa divina enfrentam as dificuldades e os sofrimentos do tempo presente. Nós temos a certeza plena de que o Senhor é conosco e de que o Senhor é fiel, e de que um dia ouviremos, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Fortalece o teu povo mais uma vez, obrigado por este dia, nos livra do mal, nos acompanhe em nosso trabalho e onde estivermos, para a honra e glória do teu santo nome, o nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, gente.